Agora vai entrar o nosso Fala Doutor e a gente quer fazer o seguinte, que você mande a sua pergunta. Aproveita que ele está aqui, 12 99 605 7731. Podemos? Qual it você tem? Eu tenho rinite, e aí às vezes sinusite, e um pouquinho de asma. É quase um combo. É quase um combo. Perfeito. Ou Ou mas quando nem eu tanto. morava, e talvez eu vou falar isso com o doutor também, em Campos, né, que eu nasci lá, eu tinha mais. Agora que eu mudei, eu tenho bem menos. Olha. Acho que é por causa do tempo também, né? Mais Não sei. úmido. Não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir, então vem com a gente. Com a chegada do outono, mudanças no clima acendem um alerta para a saúde respiratória. A estação com clima mais ameno, ar mais seco e a maior permanência em ambientes fechados criam aquelas condições que favorecem as irritações nas vias aéreas e a circulação de vírus e alérgenos. Sinusite, bronquite, asma e tosse alérgica tornam-se mais frequentes nesta época do ano. Mas embora todas essas condições afetem o sistema respiratório, cada uma tem características e impactos diferentes no organismo. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer alguns cuidados para a gente evitar complicações que são mais comuns nesse período? Quem nos explica é o otorrinolaringologista Dr. Reinaldo Yazaki. Seja muito bem-vindo! Tudo bem, Tudo doutor? bem, doutor? Pessoalmente. Prazer, seja bem-vindo! Prazer, Tudo bem, doutor. Gabi? Tudo Seja bem? bem-vindo, Prazer. pode se sentar, fica Tá à muito vontade. elegante, doutor. Elegantíssimo. Prazer. Da altura do programa de vocês. Que A gente demais. gosta. Veio com a família, doutor. Que Trouxe gostoso. todas as meninas de casa. Ai, Só mulher que em casa. bom. Sejam Sejam bem-vindas. bem-vindas. Doutor, quando a gente fala dessa época do outono, a gente sempre pensa nos cobertores que a gente tem que tirar do armário, Isso. né? E começa a espirrar, começa a sentir as ites todas. É comum? É comum, né? Da transição do verão para o outono, a gente tem uma mudança drástica na umidade relativa do ar no ambiente. E junto com isso, a mudança da estação traz temperaturas menos quentes. Isso está um pouco mudado por causa das mudanças climáticas, mas mesmo assim tem uma guinada, né? E quando o ar fica mais seco, quando a temperatura cai, acontecem mudanças na sociedade. Por exemplo, a gente tende a deixar as janelas mais fechadas, no transporte público, no carro, no Uber, etc. e tal. Então, a respiração compartilha mais aerossóis junto com outras pessoas que eventualmente podem estar doentes. Esse é um fator que as leva a ficar doentes mais facilmente. Outro ponto é que quando esfria a temperatura, desde a nossa tataravó, porque falou para bisavó, para avó, a gente sabe que às vezes essa friagem leva a garganta a ficar com as suas células de defesa, principalmente para quem respira pela boca, fica com as células de defesa um pouco mais paradinhas, porque esfria a garganta, né? Por isso, o gelado da bebida, da friagem nas costas, do relento ao sereno, da madrugada. E o ar seco, que vem junto com a cessação ou redução das chuvas, leva a uma suspensão das partículas de poluição, partículas que levam à alergia, os alérgenos, a poeira doméstica, os ácaros, o epitélio mortinho de animais, de pets, né, de cães, gatos e outros pets, ficam em suspensão no ar mais tempo, porque não tem a umidade relativa do ar para grudar nessas partículas e transformá-las em mais pesadas para que caiam em direção ao chão e não entrem nem pela nossa boca, nem pelo nosso nariz. E aí fiz um overview, um resumo do porquê nessa época a gente costuma ficar mais doente. Incrível, interessante. Nossa, é isso, muita né? coisa, estamos ferrados. Você viu? Nessa época do ano, você, minha amiga, meu amigo, olha, está tudo ferrado. E é verdade, a gente acaba tirando do closet, do guarda-roupa, os edredons que estavam guardados desde outubro do ano anterior. Aqueles jalecos e jaquetas que, infelizmente, num verão tão úmido como é esse nosso brasileiro, mofam um pouquinho dentro dos closets. E aí o mofo, para quem não sabe, é composto de uma série de famílias diferentes de fungos e que levam algumas pessoas a ficarem muito alérgicas, com reação alérgica, podendo ter crises de rinite alérgica e crises, inclusive, de bronquite. Então, você tem asma, é a bronquite alérgica, que é a asma, né? Asma. Então, por isso que nessa época, uma dica que eu deixei pronto, todo mundo que quer pegar aquele casaco lindo, aquele edredom maravilhoso, delicioso, quentinho, antes de tudo, deixa já
no sol, tomando aquele sol para que arejando, ou se não manda para a lavanderia, né? Principalmente as pessoas mais alérgicas, porque os que mais sofrem são as pessoas mais alérgicas e as pessoas que têm o nariz mais tampadinho, mais obstruído. Tem ser humano e quase não respira pelo nariz, né? Sim. E doutor, eu até comentei, né, que eu comecei com o nariz escorrendo, não parei nunca mais. Eu sinto que no outono, as mudanças de temperatura no próprio dia nossa, atrapalham muito, porque de manhã tá mais fresquinho, depois na hora do almoço tá muito quente e depois à noite fica mais fresco de novo, né? Então essa oscilação também vem prejudicar essas condições que as pessoas têm e a gente acaba com o nariz ficando escorrendo mais, espirrando mais vezes. Sem sombra de dúvidas, Gabi, sem sombra de dúvidas. Por quê? O nosso nariz, ele tem um objetivo, tem uma função, são 3 funções, que é aquecer, umidificar e filtrar o ar que a gente respira. Quando a gente está numa variação de temperatura, seja da temperatura do ar do ambiente que você se encontra, seja a temperatura da sola do seu pé, olha só, a gente tem um reflexo. Quando você pisa no chão frio, sai de uma banheira deliciosa, 30 graus Celsius, 28 graus Celsius, pisa no chão, o que vai acontecer nesse momento? Tampa o nariz na hora e começa a espirrar e começa a escorrer uma corizinha, porque é um reflexo que chama reflexo do pé para o nariz. Isso acontece também no nosso nariz. Quando você vai para uma estação de esqui fora do país, quando você sai do local com ar acondicionado, quando você vai para um ambiente lá fora, lá é seco e muito frio. O que o seu organismo imagina? Nossa, vai entrar um monte de ar gelado aqui, eu preciso dar um jeito desse nariz estreitar o seu corredor para aquecer o ar, para não levar consequências para os seus pulmões. Sim. Então, reflexo. Só que vai sentir mais esse sintoma, que às vezes é ruim para o paciente, quem já tem um nariz que não funciona direito. Tanta gente que tem desvio de septo, tanta gente que tem rinite moderada e grave, porque rinite pode ser leve, moderado ou grave. O paciente que tem rinite leve, alérgica leve, ou rinite não alérgica leve, ele nem percebe que ele tem rinite. Agora, quem tem moderado ou grave, acaba tendo sintoma de 3 a 7 dias por semana. Nossa, é muita coisa. Muita coisa, acaba não vivendo bem. Tem qualidade, e às né? vezes não sabe que tem como tratar isso com o médico otorrinolaringologista, que existem cirurgias como as cirurgias do septo desviados, desvio de septo, as cirurgias da rinite, que são as reduções do tamanhinho das conchinhas nasais, que são cirurgias todas feitas em menos de 30, 40 minutos e que deixam a pessoa, às vezes, com o nariz que não tampa, quem sabe nunca mais. Gente, doutor, eu morro de vontade de fazer essa cirurgia. Tem perguntinhas para você. Eu já fiz. Doutor, eu tenho sinusite, rinite e rinopatia. Perfeito. E muito estralos e dor dentro da minha cabeça. Fiz tomografia e não deu nada. O que eu faço para amenizar essa dor? É a Júlia. Obrigada, Júlia. Muito importante. Júlia, olha só, a tomografia nem sempre mostra tudo, gente. O melhor exame para a gente ver a condição nasal é um exame feito com uma câmera, que é uma câmera que vocês devem conhecer, que ela é molinha. Sim. E ela vai se encaixando na anatomia do nariz e consegue ver se tem desvio de septo, melhor do que a tomografia. Consegue ver se tem secreção saindo dos seios, melhor do que a tomografia. Então, eu sempre falo, eu não acredito, não trato exames de papel. Eu trato pacientes com suas respectivas queixas. É aí que a gente não acreditar muito no resultado do exame. Aí eu sugeriria que ela fizesse esse exame chamado videonasofibroscopia, né? Que é com câmera, eu consigo ver tudo isso aqui. Agora, se isso tudo for real, talvez essa dor de cabeça não tenha relação direta com o nariz. Às vezes, a gente tem que lembrar que as 2 principais causas de dor de cabeça ou cefaleias na população mundial são 2. Enxaqueca, muito comum nas mulheres, e a cefaleia por tensão muscular, que é a cefaleia tensional. Essas são as 2 mais frequentes. Tem outra causa também, que anda junto com a tensional, que é a cefaleia por dor da ATM, tensão da junta temporomandibular, dos 2 lados, às vezes relacionados à oclusão. Mas, sabendo que tem sinusite, rinite e rinopatia, pode ser que esse nariz esteja sempre com o corredor mais estreito. E aí, algum desvio que às vezes talvez não seja tão grande, toca na conchinha e fica apertando essa região aqui. Aqui, ó. Essa estrutura, aqui é o dentro do nariz, nós temos a entrada do nariz, por dentro o canal por onde passa o ar, né? E essa estrutura aqui, às vezes fica tão gordinha, tão inchadinha, que passa a tocar em algum ponto duro do septo, que às vezes tem um bico,
que é como se fosse um esporão, como se fosse uma agulha. E quando isso toca lá, dá um aperto e a pessoa sente dor ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, às vezes na cabeça toda, que é um ponto que desencadeia uma dor que se irradia para toda a cabeça. Essa condição é muito frequente também, é chamada de cefaleia rinogênica, porque tem gênese dentro do rino, que é o nariz, rinogênica. Não seria uma sinusite, que às vezes é confundida com a sinusite. Não seria. Aí, se a gente tratar essas inflamações, existe a tendência de ter mais espaço para o ar passar. E se a gente não tiver um ponto de contato dentro do nariz, seja com remédios, seja com cirurgias, quem sabe essa pessoa nunca mais tenha dor. E doutor, vou fazer uma pergunta polêmica. Para quem tem nariz entupido, né, que fala famoso nariz entupido, e usa aquele remedinho, ó, de espirrar e daí naquela hora dá aquela sensação de que aliviou, mas passou 5 minutos, parece que está inchado dentro do nosso nariz. E aí, pode ou não pode? É um confessionário, então, aqui agora? Bom, eu não culpo a pessoa por isso, porque é uma medicação que até nós, otorrinos, com responsabilidade, com cautela, a gente indica para o paciente, né? Recentemente tivemos uma gravação de um DVD de uma grande cantora famosa, não posso falar aqui, a gente pede para usar o remédio caso não tenha outra forma de abrir o nariz para aquele dia, senão vai ficar aquele som assim cantando com essa voz e não dá para apresentar um programa ou para cantar para 10 mil pessoas com o nariz tampado. Sim, essas gotinhas, elas são gotinhas que são vendidas sem prescrição médica em todas as farmácias do Brasil. Estiveram, inclusive, agora no inverno que passou, esgotadas. Bombou, porque ela dá para a pessoa que tem um nariz tampado, aquela rinite que tampa o nariz metade do ano ou mais, o nariz cirúrgico. Só que fazem mal para psique, aumenta a ansiedade, até crise de pânico eu já vi acontecer. Fazem mal para o coração, da taquicardia, contribuem para possíveis arritmias. Em pessoas mais idosas, 40 a mais, aumenta o risco de ter crise de hipertensão arterial, porque aumenta a frequência do coração, começa a aumentar a pressão do corpo e alterações renais, alterações visuais e insônia, porque a pessoa, aquele remédio é a oximetazolina ou nafazolina. Ambas são simpatomiméticas, ou seja, são substâncias que mimetizam a adrenalina. Para quem não sabe, a adrenalina é aquele hormônio que a gente libera quando tem que lutar com o ladrão, quando tem que fugir do leão para não ser comido, né? Então, quem vai conseguir dormir com isso circulando no corpo às 1 da manhã? Logo, tem que ver se vale a pena, né? Exato. Procurar o otorrino, fazer o diagnóstico com nome e sobrenome do diagnóstico, e depois seguir um caminho indicado por esse médico otorrino de como tratar isso e não precisar ficar usando esses remédios à torta e à direita. E porque geralmente eles têm isso aqui na gaveta do lado da cama, lá no espaço do meio do carro, tem na em bolsa, vários locais. no escritório, e se levar e for viajar para fora, levam 3 unidades. Doutor, você é excelente. Volte mais vezes, que eu tinha mais um monte de perguntas. Eu também, ó, nem usei o remedinho do nariz, mas já tô viciada nele. Prazer. Seja sempre muito bem-vindo. Muito Espero obrigado. que você tenha gostado, doutor. Muito A casa dinâmico. é sua. Obrigado. Sempre à vontade, Obrigado. viu? Muito obrigado. Obrigada mesmo, doutor. Olha, lembrando que o contato do doutor está aparecendo agora aí na sua tela. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar sua experiência, uma ajuda, é só falar com ele. Isso mesmo. Manda pergunta pro doutor e já pede para ele voltar, combinado?